Saúde e bem-estar animal no período de transição. Hoje teremos o primeiro episódio. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Série técnica. O período periparto ou período de transição de vacas leiteiras compreende as 3 semanas anteriores e as 3 semanas posteriores em relação à data do parto, pré-parto e pós-parto. Esse período é considerado o estágio de maior importância no ciclo produtivo das vacas leiteiras, onde buscamos vacas saudáveis e eficientes com menores taxas de incidência de doenças, consequentemente menores taxas de descarte. Segundo a Milk Point, nesse período de transição, inúmeras alterações ocorrem na preparação ao parto e a uma nova lactação. As fêmeas passam de gestantes não lactantes para não gestantes lactantes, tendo as exigências nutricionais aumentadas drasticamente devido ao crescimento fetal, desenvolvimento da glândula mamária, produção de colostro e início da produção de leite, com o agravante da queda no consumo da matéria seca nas últimas 3 semanas que antecedem ao parto. A Milk Point realizou uma webinar sobre saúde e bem-estar animal no período de transição. A palestrante, professora Lívia Magalhães, iniciou explicando sobre o bem-estar animal e saúde animal. Bom, então a gente vai falar desse tema de bem-estar animal e saúde animal. São temas muito importantes, que às vezes há um confundimento em relação a isso. Será que bem-estar animal é saúde? Será que saúde é bem-estar animal? Então, eu quero começar falando um pouquinho para deixar muito bem claro e didático esses dois termos tão importantes. Para a gente contextualizar um pouco, bem-estar animal está relacionado com o estado do organismo em um determinado momento. Então, se eu olhar esse rebanho de giro aqui do meu lado, na tela de vocês, a gente pode olhar que esses animais estão aparentemente com um bom grau de bem-estar. Por quê? Porque eles estão nos dando indicadores de uma boa conformidade, um bom score corporal, a pelagem lisa, eles estão num ambiente limpo, há uma possibilidade de sombra ali atrás, são animais que estão saudáveis. Então, quando eu faço esta avaliação, eu estou falando, então, do estado desse organismo nesse momento que eu estou olhando para eles. Quando eu falo em saúde, eu estou falando de uma outra parte. Lembra que eu falei para vocês que eles estão saudáveis? Então, a saúde animal, ela entra como um componente, um domínio que o bem-estar aborda. Então, nós vamos falar que bem-estar animal é um macro tema, e a saúde animal tem a sua importância e está inserido dentro desse tema de bem-estar animal. Por quê? Tem relações quando eu falo bem-estar animal e saúde animal? Tem, porque se um animal não está com um bom grau de bem-estar, certamente ele está com algum problema. E a saúde entra nesse ponto. Então, quando eu falo de saúde animal, eu estou falando de tudo aquilo que envolve o estado dele na questão de sanidade, as enfermidades, e também tudo aquilo que é de protocolo preventivo. Então, quando a gente fala de adoção de boas práticas de manejo numa fazenda comercial, por exemplo, eu estou falando de um manejo preventivo. Ou seja, animais bem cuidados, animais bem manejados, a chance dele adoecer, a chance dele ter problemas de saúde ou a mortalidade, que é o ponto final disso, é muito menor. Às vezes a gente se preocupa muito com a taxa de mortalidade da fazenda, né? Quantos animais morreram naquele ano ou naquele mês. Mas a gente tem que levar em consideração que a mortalidade, ela é o ponto máximo, que até chegar naquele ponto máximo de mortalidade, esse animal já passou por uma morbidade, esse animal pode ter passado por um sofrimento, e tudo isso está inserido nesse contexto do bem-estar animal. Então, para a gente fazer um exercício, eu quero que vocês olhem essa foto e falem para mim qual que é o grau de bem-estar desse animal. Então, a gente leva o elemento de saúde em relação a isso. Esses animais, aparentemente, estão saudáveis, essa bezerra acabou de nascer, a vaca está lambendo ela, então ela já teve um posicionamento
da cabeça bom, a vaca aparentemente está com o score corporal bom. Então, quando eu tenho um bom grau de bem-estar animal, eu consigo dizer que esse animal também está com um bom estado de saúde. Nós nunca falar que somente pelo fato dele estar saudável, ele está com um bom grau de bem-estar animal, porque esse animal pode estar saudável, mas pode estar com estresse térmico, por exemplo. Então, o grau de bem-estar animal dele pode ser afetado por isso. Por isso que eu vou explicar para vocês melhor o conceito global desse tema de bem-estar. E aí, isso aumenta os índices produtivos, óbvio, né? Quando eu olho um animal assim, a chance dele ser mais produtivo, dele ganhar mais peso, dele produzir mais leite, dele ter maior eficiência reprodutiva, é muito maior. Ao passo que, quando eu olho uma foto como essa, fica muito mais fácil de eu entender qual que é o grau de bem-estar desse animal. É um grau, se comparado à foto anterior, baixo. E aí eu posso ter uma implicação da saúde. Aparentemente, esses animais estão com score corporal baixo, e isso pode acarretar problemas como desidratação, pode acarretar outros problemas que a gente não consegue ver numa foto estática, mas a gente consegue prever que há uma queda nos índices produtivos. Certamente esse bezerro vai ter maior dificuldade de ganhar peso, pode se retardar o tempo dele de ser desmamado, essa vaca pode produzir menos leite, pode demorar a ter seu novo aparecimento de cio e ela ser coberta novamente. Então, essa relação saúde e bem-estar animal, ela é muito importante. Nós que trabalhamos numa propriedade leiteira, a gente tem que estar muito bem contextualizado com isso. Porque quando a gente fala do bem-estar animal como um todo, nós estamos falando desses 5 domínios que são muito importantes. Então, um animal, para ter um bom grau de bem-estar, ele tem que estar bem nutrido, ele tem que estar num bom ambiente, ele tem que ter uma boa saúde, aqui o nosso domínio de importância da fala de hoje, ele tem que ter um bom comportamento, e tudo isso implica nos estados mentais dele. Então, quando a gente fala do bem-estar animal, a saúde já faz parte dela, ela é inerente desse grau de bem-estar. Então, por isso que isso se torna tão importante. E quando a gente fala da adoção das boas práticas de manejo, é entender como é que esse animal se comporta lá na fazenda e o que acontece com uma vaca nesse período de transição, com a novilha que vai entrar na sua primeira ordenha, que entra naquele momento do pré-parto. Então, a gente tem que entender que ela tem que estar bem nutrida, ela tem que estar num bom ambiente, ela tem que ter boa saúde e ela tem que ter um bom comportamento, porque tudo isso vai refletir nos estados mentais dela. Isso é importante por o índice produtivo? Por ser mais rentável para mim lá na fazenda, porque eu vou ter melhores ganhos quando eu tenho um animal com um bom grau de bem-estar? Sim. Mas nós também temos que levar em consideração o ponto de vista ético, né? Esses animais são capazes de sentir, cientificamente comprovado, que eles têm emoções, que eles são capazes de sentir dor, que eles são capazes de sentir sentimentos bons também, como alegria, como contentamento. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade no campo, uma vez que tem esse ponto ético, mas também hoje a gente tem consumidores muito mais exigentes em relação a como esses animais estão sendo criados. Não é à toa que a gente observa bastante aí na internet campanhas cada vez mais intensas em relação ao apoio ao veganismo, ao apoio ao vegetarianismo, por se acreditar que obrigatoriamente os animais que fazem parte da cadeia de produção de alimentos tem sofrimento inerente lá no seu método de criação. E os nossos trabalhos com bem-estar animal e os trabalhos que a ciência tem mostrado é que é possível a gente ter aí um caminho do meio que é capaz de produzir alimentos com propriedades sustentáveis e também com foco no bem-estar animal. A limitação da ingestão, principalmente de energia, em relação ao que é exigido, pode ocasionar o balanço energético negativo, chamado de BEN, e a mobilização de tecidos, resultando, em razão disso, doenças de ordem metabólica, como a cetose e a predisposição à incidência de doenças inflamatórias, além de provocar prejuízo econômico para as fazendas devido a gastos com intervenções, tratamentos e influências negativas no desempenho produtivo e também reprodutivo das vacas. A professora Lívia Magalhães explica o que pode afetar a vaca no período de transição. O que pode afetar a vaca no período de transição? Os desafios ambientais que lá na fazenda existem. Então, a gente depara, na prática,
com falta de higiene das fazendas em relação ao manejo com as vacas, em relação ao manejo de secagem, em relação ao manejo de ordenha. Muitas vezes a gente está preocupado quando há um aumento de célula somática, quando há um aumento de uma perda de qualidade do leite, há uma demanda maior de nós fazermos treinamentos com o pessoal que está no fosso em relação a melhorar esses hábitos de higiene, a como melhor higienizar o úbere, a como melhor fazer o pré-dipping, o pós-dipping, mas se esquece que essa vaca, não adianta ele limpar, a vaca já vem suja. Se ela já vem suja, quer dizer que ela está num ambiente que não está bom para ela. Então, a gente tem que começar a se preocupar com a falta de higiene e entender que a falta de higiene, ela está no comportamento desse animal. Então, no comportamento de quem está ordenhando este animal, mas ela está relacionada com o ambiente, que é aquele um dos domínios que nós falamos em relação ao bem-estar animal. Então, a partir do momento que você consegue entender a interligação que há entre esses domínios de ambiente, nutrição, comportamento, saúde e o estado mental dos animais, a gente consegue entender a causa dos problemas e não atuar somente na consequência, porque quando eu tenho um aumento de mastite, uma perda de qualidade do leite, e eu atuo com o treinamento da equipe lá no fosso, eu estou mais preocupado com a consequência que é a vaca suja, e não é a causa, que é por que o ambiente em que ela está inserido está daquela forma. A alta densidade dos animais, isso é um ponto super importante, vetores, instalações, clima. Quando a gente fala de agentes causadores de enfermidade, nós temos todos esses desafios que nos são colocados lá na fazenda, e a gente tem que entender que este período do pré-parto é um período sensível para a vaca, tanto no pré-parto quanto no pós-parto, que é aquele primeiro mês que ela tem após a aparição. Ela tem uma resposta imunológica um pouco mais sensível, e isso é muito importante, e a gente entende que algumas estratégias de manejo que a gente adota lá na fazenda, elas são passíveis de deixar este animal com uma melhor adaptação lá no sistema em que ela está inserido. E outros problemas de manejo que a gente vê, pré-parto é um deles, pessoal. Se a gente tem um momento muito sensível na fazenda, a gente tem, que é os primeiros dias de vida, principalmente o primeiro dia de vida da bezerra, que ela, se a gente não colostra bem, se a gente não cura bem o umbigo, a gente já tem boa parte do nosso trabalho perdido, e a gente aumenta muito a gente diminui muito a chance desse animal sobreviver por conta da falha nesses dois tipos de manejo, que é colostragem e cura de umbigo. Quando o segundo momento muito sensível para o animal é no pré-parto. E isso é um ponto que a gente tem falado bastante nos nossos treinamentos. O que eu posso fazer no pré-parto para melhorar a minha gestão e tirar um pouco esses fatores que dificultam a minha gestão lá no pré-parto e no pós-parto, nesse momento de transição da vaca? Fique atento ao seu Jornal do Agronegócio Paracatu Rural, porque essa série tem continuação e você vai conferir bem mais informações sobre esse assunto. É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acordo de manhã